Você está prestes a ver algo que nenhuma câmera de segurança deveria ter registrado. Algo tão absurdo, tão fora da lógica, que as autoridades tentaram, mas não conseguiram, manter longe da internet. Era para ser apenas uma madrugada comum em uma estrada vazia. Mas, em menos de 60 segundos, tudo mudaria. Motoristas frenéticos, câmeras travando, sensores acusando objetos de mais de 2 toneladas e um animal que não deveria existir. A primeira pessoa a ver essa criatura descreveu como um carro em movimento, mas respirando. Já o segundo motorista, ele achou que era uma fraude até perceber que o carro tinha olhos e estava olhando diretamente para ele. Neste vídeo você vai acompanhar as imagens em sequência de várias câmeras diferentes, mostrando o momento exato em que uma tartaruga gigante, do tamanho de um veículo, invade uma estrada inteira, bloqueia o trânsito e deixa especialistas completamente sem respostas. Fique até o final, porque a filmagem da câmera 14, liberada apenas recentemente, revela um detalhe que muda tudo e explica por que esse animal pode ser muito mais perigoso do que parece. Primeiro, veja o que aconteceu, exatamente às 2h46 da manhã. Você está prestes a ver algo que nenhuma câmera de segurança deveria ter registrado. Algo tão absurdo, tão fora da lógica, que as autoridades tentaram, mas não conseguiram, manter longe da internet. Era para ser apenas uma madrugada comum em uma estrada vazia. Mas em menos de 60 segundos, tudo mudaria. Motoristas frenéticos, câmeras travando, sensores acusando objetos de mais de 2 toneladas e um animal que não deveria existir. A primeira pessoa a ver essa criatura descreveu como um carro em movimento, mas respirando. Já o segundo motorista, ele achou que era uma fraude, até perceber que o carro tinha olhos e estava olhando diretamente para ele. Neste vídeo você vai acompanhar as imagens em sequência de várias câmeras diferentes, mostrando o momento exato em que uma tartaruga gigante, do tamanho de um veículo, invade uma estrada inteira, bloqueia o trânsito e deixa especialistas completamente sem respostas. Fique até o final, porque a filmagem da câmera 14, liberada apenas recentemente, revela um detalhe que muda tudo e explica por que esse animal pode ser muito mais perigoso do que parece. Primeiro veja o que aconteceu exatamente às 2h46 da manhã. A câmera 7, instalada no poste de uma estrada rural, detecta um movimento lento vindo da mata. No início, o software de monitoramento classifica como objeto estático, depois, animal pequeno, mas segundos depois, a tela congela por 0,5 segundo como se não acreditasse no que estava vendo. O que aparece é gigantesco, uma tartaruga com o casco tão grande que ocupa quase toda a pista, o peso, indefinível. A textura do casco reflete a pouca luz da estrada, como se fosse metal molhado. Mas é pele. Pele viva. A criatura avança devagar, mas cada passo produz uma vibração perceptível na câmera. É possível ouvir pedras rolando, galhos sendo esmagados e um som surdo, como um tambor distante. A câmera 8 é acionada automaticamente. Agora vemos o animal de lado, e é aí que percebemos o tamanho real. Ele não tem a velocidade de um predador, mas tem a força de algo que poderia derrubar um carro sem esforço. E é exatamente isso que quase acontece com o primeiro motorista da noite. Às 2h47, um carro sedã aparece descendo a estrada. O motorista, mais tarde entrevistado, disse que achou que era uma rocha caída no meio da pista. Ele tentou dar um leve desvio, mas então o objeto se mexeu. A reação do motorista é imediata. Ele freia tão forte que os pneus deixam marcas na pista. A câmera 9 registra tudo.
A tartaruga vira a cabeça lentamente, como se estivesse analisando o carro, e dá um único passo para frente. Esse passo faz o carro tremer, mesmo estando a 12 metros de distância. O motorista entra em pânico, dá ré, quase bate em uma cerca e foge. Mas isso foi só o começo. A câmera 11, posicionada em um ângulo mais alto, mostra que a tartaruga continua avançando, seguindo a pista, como se estivesse acostumada ao caminho. Especialistas sugerem que ela pode ter vivido naquela área durante décadas, crescendo sem predadores naturais, até atingir um tamanho que a torna praticamente indestrutível. Mas então surge algo que ninguém esperava. Um caminhão de pequeno porte aparece no horizonte vindo em direção ao animal. O motorista, completamente sem visibilidade da criatura, mantém a velocidade. A câmera 12 registra o momento exato em que os faróis iluminam a tartaruga. O caminhão desvia para a lateral, quase capota, e sai da estrada caindo em uma área de mato raso. Milagrosamente, o motorista não se machuca. Mas, quando olha para o meio da pista, percebe que a tartaruga está virada para ele, observando. A expressão que ele descreveu no depoimento era como se aquela coisa estivesse decidindo se vinha na minha direção ou não. E se não fosse pela câmera 14, ninguém acreditaria no que aconteceu depois. A câmera 14 fica em um ângulo que praticamente nenhuma pessoa acessa. Um ponto alto, usado para monitoramento apenas automático. Por isso, as imagens dela foram liberadas só dias depois. E agora você vai entender por quê. A gravação começa mostrando a tartaruga parada no meio da pista. Ela não parece perdida, não parece assustada. Ela parece esperando. O vento balança as árvores. Um silêncio estranho toma conta da estrada. E então, a tartaruga levanta a cabeça mais alto do que qualquer câmera havia capturado antes. Por um momento, o tamanho real fica evidente. Ela não tem apenas o tamanho de um carro. Ela é maior. A câmera detecta pequenas rachaduras no asfalto sob o peso do casco. O chão literalmente afunda alguns centímetros. É aí que surge um terceiro veículo. Uma moto. O motociclista diminui a velocidade ao ver o que bloqueia a pista. Ele para a moto, desliga o motor e tira o capacete como se quisesse olhar melhor. Segundo seu depoimento, a tartaruga olhava para ele como se pudesse ouvi-lo respirando. Quando ele começa a dar alguns passos para trás, a tartaruga faz um movimento repentino. Ela avança 2 passos, os mais rápidos registrados. E o motociclista corre desesperado para a moto. Sobe sem nem colocar o capacete e acelera tão rápido que quase perde o controle. Essa é a primeira vez que a criatura demonstra interesse ativo em um humano. E então chegamos ao momento mais perturbador. Algo que as autoridades não queriam que o público visse. A câmera 14 treme repentinamente. A vibração é tão forte que o software de segurança alerta para atividade sísmica leve. E aí vemos. A tartaruga não está apenas caminhando. Ela está seguindo algo. Não sabemos se é o som, o cheiro ou o calor dos veículos. Mas ela segue em direção à curva da estrada onde existe uma ponte antiga. A câmera 15, que pega a parte inferior da ponte, mostra quando a criatura começa a atravessar. O peso é tão grande que a estrutura range, estala, e parte do concreto começa a ceder. A ponte, construída nos anos 80, não foi feita para suportar algo daquele tamanho. Um barulho enorme ecoa pela madrugada. Um pedaço da lateral desaba, caindo no rio raso.
A tartaruga, no entanto, não para. Ela continua andando como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, os sensores ambientais detectam vibrações contínuas e umidade incomum no local, como se o casco estivesse liberando algum tipo de vapor quente. O arquivo técnico descreve isso como atividade biotérmica desconhecida. Quando a tartaruga chega ao final da ponte, ela para por exatamente 42 segundos e olha para o horizonte. A última imagem registrada mostra o animal entrando lentamente na mata, abrindo caminho entre troncos grossos até desaparecer completamente. As buscas começaram ao amanhecer, mas nenhum rastro foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, nada. E é por isso que muitos acreditam que essa criatura não veio da floresta, mas estava apenas passando por ela. Até hoje, ninguém sabe para onde ela foi. Mas uma coisa é certa: se ela ainda está se movendo por aí, uma tartaruga desse tamanho não consegue se esconder por muito tempo. E quando a próxima câmera registrar, você provavelmente será uma das primeiras pessoas a ver.